No ano de 1969, o biólogo norte-americano Robert Whittaker propõe uma classificação dos seres vivos em 5 grandes reinos. No entanto, 8 anos depois, em 1977, a biologia sofre uma revolução pelos estudos de Carl Woese, que comparou o RNA ribossômico de seres vivos e faz uma nova proposição. Os seres agora são divididos em 3 domínios. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Gente, vamos então tratar desses 2 tipos de classificação dos seres vivos. A mais lembrada sempre no ensino médio é a classificação em 5 reinos. Ela é super abordada, a gente vê normalmente a biologia dessa forma, mas não podemos deixar de lado a classificação mais atual, aquela que foi proposta por Carl Woese, que divide os seres vivos em 3 domínios. Então, nesse primeiro momento, os 5 reinos, depois os 3 domínios. Uma coisa interessante, eu pensava que o nome desse cara aqui era Robert Whittaker, mas não é, é Whittaker, tá? Então, eu pesquisei para saber como que seria a melhor maneira de pronunciar e é Whittaker. Muito bem, dentro da classificação dos 5 reinos de Whittaker, a gente tem o reino Monera, o reino Protista, o reino Metazoa, que é o reino Animalia, também chamado assim, reino Fungi, e reino Metáfita, que é o reino Plantae, ou Plantae, como alguns professores também falam. Muito bem, vamos tratar dessa classificação. Dentro dessa abordagem, pessoal, o que é levado em consideração é o tipo celular, como essas células se organizam, se formam tecidos ou não formam, e também o tipo de alimentação, o tipo de aquisição de nutrientes que esses seres fazem. Se eles fazem processos autotróficos ou heterotróficos. Então vamos lá. Primeiro, você tem 2 grandes grupos celulares, as células procariontes e as células eucariontes. O que seria a célula procarionte? É aquela que não tem uma membrana nuclear, não possui uma carioteca, não possui um envoltório protegendo o material genético. Então, o material genético, que é principalmente o DNA, fica esparramado dentro da célula. Essa é a célula procarionte e dentro desse padrão celular a gente vai ter um único reino, o reino chamado de reino Monera. Os outros reinos são todos de seres eucariontes, que tem uma membrana nuclear, que tem uma carioteca, que tem um envoltório protegendo o material genético. Reino Protista, reino Metazoa, reino Fungi e reino vegetal. Primeiro, quem que seria o reino Monera? Dentro aí a gente vai ter as bactérias, as cianobactérias, que são tipos um pouco diferentes, e as árqueas. As árqueas, pessoal, inclusive, são objeto de estudo do Carl Woese, que propõe a divisão em 3 domínios. Foi com base nesses organismos que a gente separou os 3 domínios e daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. Então, dentro do Monera, a gente vai ter esses 3 camaradas na classificação de Whittaker. Muito bem, esses seres são unicelulares, sempre. Alguns podem formar colônias, mas são sempre seres unicelulares, que podem ser autótrofos, ou seja, eles podem produzir o seu próprio alimento, pode ser através de fotossíntese, pode ser a partir de quimiossíntese, inclusive a gente tem aula aqui no canal sobre isso, e eles podem ser heterótrofos. Existem várias bactérias que são decompositoras. Seres decompositores não fazem processo de fotossíntese, eles se utilizam de matéria orgânica já disponível dentro do ambiente. Então você tem esse padrão de organização celular e também de metabolismo. Metabolismo autotrófico, naqueles que fazem fotossíntese ou quimiossíntese, e metabolismo heterotrófico. Uma coisa bem importante, a gente não vai bater em cima desses reinos agora, isso é assunto para a nossa frente 4, o módulo 4 aqui do canal vai tratar desses micro-organismos e de outros organismos que a gente vai ver. Então não se preocupe em saber detalhes muito grandes a respeito de cada um desses reinos, beleza? A gente vai ver isso depois. Aí vem o nosso segundo reino, o reino protista, já com células eucariontes. Dentro do protista, sinceramente, a gente tem uma bagunça biológica, porque lá temos organismos que às vezes não se encaixam muito bem em outros grupos e foram colocados aqui. Quem está dentro dos protistas, professor? Protozoários. Olha esse nome, protozoários, protozoon. São animais zoon primitivos? Mais ou menos. Seriam como se fossem animais unicelulares. A gente vai estudar eles também lá no módulo 4. E temos dentro desse grupo as algas. As algas, pessoal, que atualmente não são consideradas plantas. A alga não é planta. A alga está no reino protista, a planta está no reino metáfita ou no reino Plantae. Estão separados. Esses seres podem ser unicelulares. A gente tem protozoários unicelulares.
A gente tem algas unicelulares e temos algas também, não protozoários, que são pluricelulares, com um detalhe importante. Mesmo a mais complexa das algas, não tem tecidos verdadeiros. Então, esses organismos, embora possam se agrupar em organismos pluricelulares, não possuem tecidos. Os tecidos vão aparecer nas plantas, os tecidos vão aparecer no animal, beleza? E lembre-se que esses seres são heterótrofos, no caso de todos os protozoários. Nenhum protozoário faz fotossíntese, nem quimiossíntese, nem algo parecido que promova a produção do seu próprio alimento, mas lembrem-se que as algas são autótrofas, né? Elas realizam o processo fotossintético, elas se utilizam de tipos de clorofilas diferentes para fazer isso, seja uni ou seja pluricelular. Muito bem, esse é o reino protista, vamos estudá-lo melhor lá no módulo 4. Aí vem o reino animal, gente. O reino animal ou metazoa. Aqui nós temos aqueles caras que já têm organização pluricelular. E praticamente todos eles, sendo pluricelulares, têm tecidos. Dentro dos animais, os únicos a não formarem tecidos são as esponjas. Inclusive, a gente coloca as esponjas, por causa dessa característica, separado dentro do reino metazoa. Então, as esponjas fazem parte de um sub-reino, tá? Que a gente chama de parazoa, e os outros animais, todos os outros, quinidários, os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, até chegar lá nos cordados, todos os outros animais, menos as esponjas, fazem parte de um sub-reino, abaixo do reino, chamado de eumetazoa, ou seja, os verdadeiros animais. Beleza? Então, animais são pluricelulares, todos eles, e a grande maioria com tecidos. A única exceção são as esponjas do mar, que muito provavelmente se originaram a partir de colônias de protozoários. A gente discute isso melhor lá no módulo 6 de zoologia. Todos, sem exceção, pessoal, heterótrofos, tá? Uma coisa importante de ser lembrada aqui, como as esponjas são uma exceção, às vezes aparece sim, tá? Que no reino animal os seres têm tecidos. Então pode aparecer numa questão de vestibular afirmando lá, os animais possuem tecidos. Cuidado só com a palavra todos. Se aparecer todos os animais possuem tecidos, aí vai estar errado porque as esponjas não possuem, beleza? Aí vem para o reino fungi, ou fungi, também pode ser pronunciado dessa forma. Você tem como representantes do reino fungi os cogumelos, os bolores, os mofos, as orelhas de pau e as leveduras. Não esquece desse camarada que ele é bem importante e ele leva a gente um erro às vezes dentro do reino fungi. Quem que são leveduras, professor? São os fungos unicelulares. A gente sempre lembra de cogumelo, vai lembrar de mofo, de bolor. E aí você pensa nesses representantes de fungos, você pensa, todos os fungos são pluricelulares. E tá errado. Os fungos têm representantes unicelulares também. É o caso das leveduras. Seres que, inclusive, são utilizados bastante na indústria para fabricação de pão, para fabricação de cerveja, né? As bebidas alcoólicas todas dependem de fermentação realizada pelas leveduras. Então, unicelulares como as leveduras ou pluricelulares, lembrando que fungos também não têm tecidos. Eles têm um tipo especial de célula que a gente chama de hifa, e essa hifa se organiza formando micélios. A gente vai tratar isso também nos módulos que vêm lá para frente. Uma coisa interessante a respeito dos fungos, pessoal, é que todos são heterótrofos, não existe fungo que faça fotossíntese, isso é bem importante de lembrar. Fungo, por mais que seja verde, não possui clorofila, nunca vai ter, beleza? E ele tem uma parede celular também, feita de quitina. Lembrando que quitina é um carboidrato. Quitina é um carboidrato nitrogenado. A gente estuda isso lá no módulo 1, na parte de bioquímica, né? Cuidado para não confundir com queratina. Queratina é uma proteína que forma o seu cabelo, que está presente nas suas unhas, que está presente nos seus pelos. A quitina é um carboidrato, não é uma proteína e faz parte da parede celular de todos os fungos. Beleza? Aí vem o último reino, o reino metáfita, ou reino das plantas, dos vegetais. Lá você encontra briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Todos eles seres pluricelulares com tecidos. Detalhe importante, às vezes a gente estuda lá as briófitas, professor, mas briófita não tem tecido. Briófita tem tecido. O que a briófita não tem é um tecido de condução de seiva, mas ela tem outros tecidos. Então todos os vegetais têm tecidos. Todos os vegetais são autótrofos por meio de fotossíntese, são descendentes diretos de algas verdes, né? Então eles assumiram essa capacidade autotrófica, essa capacidade de realizar a fotossíntese, e também tem parede celular, assim como as algas verdes, parede celular feita de um composto denominado celulose,
que também é um carboidrato. Uma coisa interessante aqui, ó, nesses 3 grupos aqui, nós temos descendências dos protistas. As algas provavelmente deram origem ao reino vegetal, claro, tem ancestrais em comum, né? Esse termo dar origem é um pouco errado. A gente tem os protozoários com uma ancestralidade em comum com os animais, e a gente tem também uns caras que eu não mencionei aqui para vocês, chamados de mixomicetos. E esses mixomicetos muito provavelmente têm uma ancestralidade com os fungos. Alguns autores colocam eles dentro do grupo dos protistas, alguns autores vão colocar ele dentro do reino dos fungos. Eles são seres aí dentro de uma ideia de transição de um grupo para outro. Beleza? Entenderam? Essa é a classificação em 5 reinos. Não se preocupa com detalhes dentro desses 5 reinos, que tudo isso vai ser abordado em outras frentes, em outros módulos aqui no canal. Agora a gente vai dar uma girada, eu vou apagar esse quadro e vou trazer para vocês a classificação em 3 domínios, a proposição de Carl Woese. Então segura aí. Vamos para o momento final da nossa aula, momento em que a gente discute a proposta de Carl Woese para a classificação dos seres vivos, proposta essa que foi largada na comunidade científica no ano de 1977, que propõe 3 domínios para os seres vivos. Aqui a gente chega num momento muito importante da nossa aula, tá, gente? Se ao mais do que você compreender quais são os 3 domínios, quais são os 5 reinos, quem que propôs cada um desses tipos de classificação, você tem que entender que a gente está falando de sistemas de classificação. E toda vez que você classifica alguma coisa, você tem que levar em consideração algum tipo de critério. Quando você, por exemplo, cria pilhas diferentes lá no seu roupeiro, você vai usar algum critério para isso. Você tem pilhas de roupas, então num local você bota camisetas, no outro você coloca calças, no outro você bota bermuda, no outro você bota cueca, bota calcinha, enfim, meia. Você vai separar as roupas às vezes por cores, ou por roupa de inverno e roupa de verão. Algum critério você está utilizando para classificar as suas roupas dentro do seu roupeiro. E tudo que é classificação, pessoal, tem que levar em consideração algum tipo de critério. E acho que aqui a gente chega no ponto crucial da nossa aula. Quando a gente tinha uma classificação em 5 reinos, o critério era se o ser era procarionte, se era eucarionte, se ele era autótrofo, ou seja, fazia o seu próprio alimento, ou se ele era heterótrofo e capturava a fonte de energia de um outro ser. Aqui nos 3 domínios, a gente tem um outro padrão de classificação que leva em consideração a comparação molecular entre os seres. A gente comparou molecularmente o material genético de RNA ribossômico para chegar nesse tipo de classificação. O Carl Woese ganhou bastante representatividade quando ele propôs essa ideia, porque ele comparou material genético para estabelecer o grau de parentesco entre os seres. E aí eu quero que você anote uma coisa que é muito importante. Vai aparecer um quadrinho aqui para você, por favor anote. Na classificação em 5 reinos, o critério utilizado é o tipo celular e a forma de obtenção de energia. Ok? Na classificação em 3 domínios, a gente tem outro critério, que é a filogenia, a comparação molecular entre os seres. Isso dá grande diferença no sistema de classificação. A proposta de Woese é muito mais bem aceita porque ela leva em consideração a evolução. Ok? Beleza. Vamos lá, pessoal. Como é que é essa classificação em 3 domínios? A gente tinha antes lá 5 reinos, Monera, Protista, Metazoa, Fungi e Metáfita. Muito bem. Agora, nos 3 domínios, a gente tem o domínio Bactéria, Arquea e Eucária. Prof, o que é uma árquea mesmo, que eu não lembro? A gente vai discutir essa árquea, a gente vai trabalhar com ela lá no módulo 4, tá? Mas por muito tempo essas árqueas foram consideradas seres transitórios, seres que estão entre o espaço procarionte e o espaço eucarionte. Hoje a gente já não vê mais eles dessa forma. A gente trata árqueas como um grupo separado de bactérias, separado de eucariontes. Tem alguns autores, inclusive, vão dizer que todos esses seres que vocês têm aqui são árqueas, na verdade. Aí dessa classificação, até você é uma árquea. Mas isso não é o momento da gente discutir agora. O que a gente tem que saber? Você tem 3 domínios, tá, gente? E por muito tempo as árqueas foram colocadas junto com as bactérias lá no reino Monera, porque ambos são procariontes. Hoje, atualmente, por comparação molecular, a gente sabe que as árqueas são muito mais próximas dos eucariontes do que das bactérias. E é isso que você tem que lembrar, é isso que é o mais cobrado em biologia quando se trata dos 3 domínios. As árqueas, que a gente vai estudar no módulo 4, são mais próximas evolutivamente dos eucariontes, ou seja, de protistas, de animais, de fungos e de vegetais, do que das bactérias, mesmo que no passado eles fossem colocados ambos dentro do reino Monera. Beleza? Ficou claro para vocês? Eu espero que sim. E segura aí que eu tenho um recado bem importante para ti.
Pessoal, que bom que vocês chegaram até aqui. Esse é o final de mais uma playlist dentro do nosso canal. Quem sabe no futuro eu crie outros vídeos, apêndices que a gente inclui dentro desse módulo, mas de maneira geral nós terminamos o módulo 3. Ele é a base para você compreender a biodiversidade de seres que vem na sequência a partir do módulo 4, 5 e 6. Beleza? Um grande abraço para todo mundo, fiquem bem e até a próxima.